Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos de volta ao cenário original. Acho que voltar a esse cenário original vai ser importante para a gente falar o quanto voltar às origens é importante para a gente entender o rumo de algumas coisas. Essas semanas que eu fiquei fora aqui do canal foi importante para eu refletir algumas coisas que estavam ou não funcionando na minha vida. E me atentei a 2 pontos, que foram meus treinos. Que primeiro, acho que eu deixei de lado um pouco o Kung Fu nesses últimos meses. Eu caí muito de rendimento físico e técnico, o que me deixou muito mal, porque o Kung Fu é algo que me faz muito bem. Então, eu acabei dando prioridade para outras coisas da vida mesmo, e o Kung Fu acabou ficando em segundo plano. Não curti muito a ideia, não curti de ver o meu rendimento caindo tanto. Isso foi uma das coisas que eu percebi durante essas semanas. E a segunda coisa que eu percebi foi o meu canal. Eu entrei numa espécie de crise criativa. Eu gosto das coisas que eu tô falando, mas eu acho que falta alguma coisa, sabe? E eu fiquei pensando, poxa, o que eu posso fazer pra mudar? Será que é o formato? Será que é o assunto? E essa crise não é de agora, não. Vem um pouquinho antes, assim. E eu resolvi fazer um teste, que foi falar sobre o Bruce Lee. Eu não queria inicialmente falar sobre o Bruce Lee, eu sei que o Bruce Lee dá visualização, eu sei que o Bruce Lee tem um grande interesse dentro das artes marciais, mas eu resolvi fazer o teste. E funcionou. O vídeo do Bruce Lee é o vídeo mais visto do meu canal. Com toda razão, acho que todo mundo quer saber sobre o assunto, gosta do Bruce Lee, enfim. Só que o meu propósito não era falar sobre ele no meu canal, eu não queria ficar, enfim, engajando em cima dele. Eu queria falar sobre outras coisas do Kung Fu, porque o Kung Fu é tão grande e, enfim, eu acho que dá pra gente falar um pouco mais de Kung Fu e não só de Bruce Lee. Eu comecei a pensar, poxa, o que eu posso fazer? O que tá faltando no meu canal? E para isso, para buscar essas respostas, eu voltei às minhas origens. O que me fez treinar, o que me fez fazer o canal e também o que fez eu criar bastante. O que me fez ser criativa durante todos esses anos. E eu fui buscar na fonte. Bom, vamos começar pela motivação que me fez treinar Kung Fu. E isso começa lá na década de 90, início dos anos 2000, quando eu assistia aos filmes de artes marciais na televisão à tarde. Passava muitos filmes, principalmente do Jack Chan, e eu virei muito fã do Jack Chan também. Então eu queria ser igual a esses artistas marciais, e eu fui treinar, eu fui atrás. Claro que eu acho que a motivação, os filmes de Kung Fu foram motivação para muitas pessoas a começar Kung Fu, pelo menos naquela época. Então, sim, essa foi minha motivação. E, logicamente, o meu consumo por filmes de Kung Fu aumentou muito. Foi que eu tive contato com filmes mais tradicionais, da Shaw Brothers, né? Então, o filme sempre foi o motivador. Mas é engraçado porque a gente acha que o filme dá esse gás, né? Porque a gente quer ser igual aos filmes. E eu acho que a gente tem que analisar o arco do herói, né? Justamente porque são personagens que inicialmente são frágeis, estão em desvantagem e que eles acham um mestre ou alguma coisa que façam com que eles se superem. Então, toda essa disciplina de treino faz com que o personagem se supere dentro das dificuldades que ele tem ali no filme. E eu acho que isso é muito... A gente se conecta, né, com isso, né? Do tipo assim, poxa, é um personagem que era fraco, que era oprimido, e de repente ele se supera, ele
treina, ele se dedica, diante de todas essas dificuldades, ele consegue superar tudo. Enfim, eu acho que isso que faz com que a gente goste e se conecte com o personagem, né? E principalmente quem se conecta com artes marciais, né? Pensar que, tipo, poxa, saber lutar pode ser uma estratégia para que eu supere os meus problemas. Enfim, eu acho que isso que me conectou, eu acho que isso que deve conectar todas as pessoas que assistem filmes de artes marciais e querem treinar também. Eu entendi a minha origem de treino, o que me motivou a treinar, e agora a minha origem criativa. O que fazia eu ser criativa? Eu fiz faculdade de fotografia, então foi um período que eu tive que criar muito, né? Eu tive pautas para fazer e eu tinha que criar. E nada como criar fotografando. Engraçado que isso foi até um tema do meu trabalho de conclusão. Eu tive que fotografar diariamente. Eu tive que produzir imagens, seja foto, seja vídeo. O vídeo começou a ser presente na minha vida também nos 2 últimos anos da faculdade, que eu comecei a me interessar muito mais. Então, eu comecei a produzir imagens, a registrar minha rotina. Eu comecei a registrar tudo que eu via na rua. O fato de eu registrar me fez produzir mais e me fez criar mais, ter mais ideias, ver como as imagens se conectam. Então, eu comecei a perceber um novo caminho aqui pro meu canal. Vem, cachorrinho. Vem aqui. Vem, Arita, vem. Vendo toda a minha trajetória, seja no Kung Fu ou na foto e no vídeo, eu comecei a ver algumas ideias que eu poderia executar. E eu fiquei pensando, por que não documentar a minha jornada do herói? A jornada do herói dos filmes. Poxa, eles também têm dificuldades assim como a gente tem. As dificuldades do dia a dia, logicamente que são dificuldades extremamente diferentes. Mas por que não documentar isso? Documentar meu progresso de treino? Porque é uma forma de me estimular a treinar, é uma forma de eu fotografar e filmar mais. E também foi uma forma de eu me expor mais. Eu acho que eu sempre fico um pouco na zona de conforto. Fazer esse canal no YouTube foi sim sair um pouco da minha zona de conforto, falar para a câmera, falar em público. Eu sempre fui muito mais reservada, mas sair um pouco disso, do fato de eu estar somente falando para a câmera com roteiros já muito pré-estabelecidos, eu acho que vai ser um desafio para mim. Então, você tá lá no dia a dia, documentando, e a gente sabe que treino tem altos e baixos. Vai ser muito legal poder compartilhar essa trajetória com vocês. Mas para a gente ter uma organização e pelo menos ter metas, né, objetivos para a gente fazer, até porque assim, vou treinar, mas treinar o quê? O que eu vou focar? Eu resolvi listar aqui alguns dos objetivos, né, que eu tenho em mente, até para melhorar o que eu quero dentro do Kung Fu. E já colocar aqui que o meu foco não é lutar, o meu foco não é competir. O meu foco é me desenvolver pessoalmente dentro do Kung Fu na minha vida. Então, esse é o meu objetivo, já estou deixando claro o objetivo maior. Então, eu listei alguns objetivos aqui. O primeiro é melhorar minha mobilidade e flexibilidade. Eu acho que essa parte, nossa, eu perdi muito ao longo dos anos. Então, eu lembro da época de quando eu comecei para hoje, eu regredi muito nessa parte. Eu fiquei muito mais rígida, muito mais dura. Eu acho que é normal, né? A gente também ir perdendo isso ao longo do tempo, se a gente não treina, logicamente. Então, eu quero voltar a ter mais mobilidade, mais flexibilidade de quando eu já tive. Então, ou pelo menos chegar muito próximo a isso.
O segundo item que eu coloquei nas minhas metas e objetivos é melhorar força, agilidade e performance. Eu acho que ainda minhas técnicas são muito lentas. Eu acho que dá para melhorar muito mais, me soltar muito mais. Então eu quero fazer um taolu bom, um taolu que eu me orgulho e falo assim, caraca, eu fiz muito bem. Então eu acho que são itens que falta sempre e eu quero cada vez mais estar melhorando e vou registrar esse processo também. O terceiro item que eu acho que vocês podem achar besteira, mas para mim é muito importante, acho que é um desafio para mim, é o Xuanzi. Sim, Xuanzi é algo que é um desafio para mim. Eu não sei fazer e eu achava que sabia fazer, mas eu não sei fazer. Depois que eu vi referências do que é um verdadeiro Xuanzi, eu falo assim, cara, não sei fazer mesmo. Então isso é meio que um desafio para mim, para eu poder aprender a fazer. Até porque tem algumas técnicas que eu preciso executar e eu não sei fazer muito bem. Então vai ser um desafio para mim e acho que é uma meta muito de vida eu conseguir o Xuanzi, porque eu não consigo até hoje. A outra meta que eu coloquei, já tô aumentando essa lista de metas, mas eu acho que no final um vai agregar o outro, que é aumentar o Qi. Na verdade, eu coloquei esse item porque eu não quero deixar de treinar Qigong e Tai Chi Chuan. Então, na verdade, é só uma meta para eu não deixar de lado essas duas técnicas, duas modalidades que eu gosto muito. E eu acho que sim, vão agregar muito ao meu treino de Kung Fu, com certeza, sempre agrega. Então, eu não vou só treinar uma coisa, vou só focar numa coisa, mas eu quero poder melhorar essa tríade aí de Kung Fu, Qigong e Tai Chi Chuan. E por último, e não menos importante, eu acho que é uma meta também bem legal, talvez é uma meta para minha evolução como árbitra, que é em 2027 passar na prova de arbitragem de Wushu esportivo. Então essa é uma meta minha. Da última vez que eu fiz o curso de arbitragem, eu fiquei fascinada com um monte de códigos e coisas e eu decidi colocar isso como meta de poder evoluir e poder passar na prova e poder arbitrar de alguma forma e contribuir para o Wushu esportivo nacional. Então, isso é uma meta para 2027 e eu quero poder tá passando nessa prova também. Além de árbitra de Kung Fu e Tai Chi Chuan tradicional, eu quero poder estar contribuindo e passando na prova de Wushu esportivo. Muitas metas eu sei, pode ser que eu realize, pode ser que eu não realize, mas o desafio está lançado. A meta agora é poder compartilhar com vocês todo o meu progresso nos estudos, nos treinos, poder contribuir de alguma forma com os insights que eu vou ter durante a semana. Vai ser um formato diferente, basicamente ser uma espécie de diário dos meus treinos, do meu progresso. Espero que vocês gostem desse novo formato, desse novo conteúdo, mas acho que pode ser um processo interessante. E lembrando, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para poder me desenvolver e é isso. Eu vejo vocês na próxima, eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí das novidades e até mais.